A partir do versículo 1, aqui o tema: Jeremias exorta o povo a não ir na terra do Egito. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria pedindo direção sem querer direção. Você já viu alguém que pediu alguma coisa para você e não querendo? A pessoa está perdida num caminho, está perdida no rumo, e ela fala: onde sai aqui? E todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo esse resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos, seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa, seja ela má. A voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Amém? Pode se assentar, irmãos? Não vou ler tudo, mas a gente depois vai lendo. Como eu iniciei aqui, irmãos, dando um tema, pedindo direção sem querer direção, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração, irmão. A Bíblia diz que o coração é enganoso, e que às vezes que a gente mais ouve: faz o que o seu coração manda, faz o que o seu coração quer. Irmãos, o coração quer muitas coisas, mas será que ele quer a vontade de Deus? Será que ele quer fazer a vontade do Senhor? O nosso coração só vai fazer a vontade de Deus quando a gente dá o nosso coração para Deus. Dai-me, filho meu, o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Quando a palavra de Deus estiver em nós, e nós estiver em Cristo, aí nós faremos a vontade de Deus, e o nosso coração vai estar dominado por Deus. Mas agora, quando o nosso coração não está na mão de Deus, o coração é enganoso. E o coração quer o quê? O coração quer coisas, irmãos, confortável. Você acha que o coração quer sentir dor? Você acha que nós queremos sentir dor? Você acha que a gente quer passar por dificuldade? Você acha que a gente quer ficar confortável, quer que esteja tudo bem, tudo na paz, sem acontecer nada? Mas às vezes a gente tem que passar pelo momento de dor para aprender na vida. E esse contexto, irmãos, o povo estava com medo do rei da Babilônia. Porque quando o povo foi levado para cativeiro, como eu já expliquei em 3 vezes, ainda Deus foi tão misericordioso que deixou os mais pobres, os mais humildes, para se cumprir a profecia que ele deu na cidade, sobre o governo ou sobre o comando de Gedalias. E esse povo ficou na cidade. Aí quando os povos que estavam em outras nações ficaram sabendo, vieram a Gedalias, e um deles, chamado Ismael, queria matar Gedalias. E Gedalias, sendo informado, ele não prestou atenção, não deu crédito, falou: não, ele não quer fazer isso comigo. E Ismael acabou matando Gedalias. E como Ismael matou Gedalias, aí o povo ficou com medo, porque falou: e agora? Agora nós se rebelamos, porque mataram pessoas da Babilônia, mataram os chefes da Babilônia que estavam lá, do exército da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor vai achar que a gente se rebelou contra ele, e ele vai querer matar a nossa vida. Aí vem Joanã, toma o povo da mão de Ismael, Ismael foge, e o povo desce próximo ao Egito. Mas antes do povo já colocar o pé no Egito, o povo falou: vamos pedir direção para Deus. E vamos consultar quem? Na época, quem eles consultavam? O profeta. Então vamos consultar o profeta Jeremias, e o que Jeremias falar, a gente vai fazer. Foi o que eles disseram. Mas no coração deles, eles não fizeram nada do que eles falaram que ia fazer conforme a palavra de Deus. Então por isso que eu digo para vocês, vamos tomar cuidado com os nossos sentimentos, tomar cuidado com o nosso coração, tomar cuidado com a nossa vida. Irmão, nós queremos conforto,
Nós queremos segurança. Nós queremos estar nos lugares onde não tem guerra, onde não tem luta, às vezes onde a gente não vai passar por dificuldade. Porque no Egito, nesse exato momento, no Egito estava em paz, no Egito estava tranquilo. Como a própria palavra de Deus diz, no Egito não tinha rumor de guerra. No Egito estava seguro. Então o povo diz, vamos descer para o Egito, porque lá no Egito não tem rumor de guerra, qualquer coisa eles nos protegem, e Nabucodonosor não vai ter no Egito e não vai nos alcançar. Mas antes da gente colocar o pé lá, vamos ver se o Senhor confirma o que nós queremos. Porque às vezes é assim, irmão, nós queremos que Deus confirme aquilo que a gente quer. E muitas vezes Deus não vai confirmar o que a gente quer. Deus vai confirmar o que é bom para a minha vida e para a sua vida. E como já foi falado pela nossa irmã, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, irmão. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então quando eu e você vem pedir uma direção para Deus, irmãos, em nome de Jesus, que nós primeiro avaliamos o nosso coração, avaliando já o que está dentro de nós, para que quando a gente não chegar diante de Deus, a gente se complicar mais ainda. Porque o povo se complicou mais ainda. Porque agora Deus foi testemunha entre eles e Jeremias. E eles mentiram, seja o que Deus falar, Jeremias, seja boa ou seja mal, nós vamos fazer. Se Deus falar para a gente ficar, a gente vai ficar. Se Deus falar para a gente ir, a gente vai. Mas no coração deles, não, a gente vai, a gente vai, a gente vai. Irmão, uma vez, não é da igreja, não são vocês, eu fiquei conversando com uma pessoa mais de 2 horas, e Deus me deu essa palavra, porque sempre quando alguém quer dar uma escapadinha para o Egito, Deus me dá essa palavra, e a gente tem que tomar cuidado. E eu falei, não, mas Deus, fica firme na presença de Deus, não vai por esse caminho, não vai por essa direção. Se a palavra de Deus diz não, não tem como, mas eu sonhei, mas eu creio que Deus pode. Eu falei, não, mas se a palavra diz não, é não. Mas conversei. O Espírito Santo falou, não adianta, já está no coração. Não adianta, já está no coração. E não deu certo. Porque, irmãos, a direção ela vem da palavra, irmão. Ela vem da palavra de Deus. Não adianta a gente querer ir contra a palavra. Eles falaram, seja a palavra de Deus boa ou mal, nós vamos cumprir. Então se a palavra diz, não desce para o Egito, não é para descer. Porque, vocês lembram de Jesus? Deus não falou para Jesus? O anjo não anunciou para José, vai para o Egito, porque Herodes quer matar um menino. Ali, claro que eles não iam para o Egito, simbolizando para nós hoje, para o mundo, para o pecado, não, eles iam se esconder num país, iam esconder ali na cidade. Então às vezes Deus dá uma direção, não para a gente voltar para o pecado, tá, irmão? Não para a gente voltar para o mundo, mas para a gente fugir para certo lugar, ou ficar quieto em algum lugar. Aí a direção de Deus foi a palavra de Deus. Agora, quando a palavra de Deus não manda, irmão, é por nossa conta, própria conta. Nós vamos por nós mesmos, e se nós vamos por nós mesmos, está tudo na nossa conta. Agora eu vou lembrando da palavra. Vocês lembram de Jonas? Foi tudo na conta dele. Pagou passagem, não precisava pagar passagem, Deus já tinha um endereço. Pagou passagem, fez o povo sofrer. Mas, irmão, eu fico vendo, Deus é tão misericordioso, que ainda fez aquele povo do barco reconhecer que Deus era Deus. Porque Deus, até na loucura, na desobediência do crente, às vezes Deus tem misericórdia daquele que está perdido, e manifesta o nome dele, e faz o nome dele ser glorificado. Agora, precisava Jonas passar por aquilo? Não, mas já estava no coração dele, não, eu vou fugir, pronto, e acabou. E aqui o povo, mesma coisa, estava no coração, descer para o Egito. O que simboliza, irmão, o Egito, trazendo para nós hoje, para os nossos dias? O Egito é o pecado, é o mundo, e o Egito é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Às vezes as pessoas vêm perguntar a respeito de relacionamento, que é o que o inimigo mais derruba às vezes as pessoas hoje, é na área do relacionamento.
Infelizmente, irmão. Você analisa a palavra e a palavra diz: não se empreendeis a um jugo desigual. Que comunhão tem os crentes com o descrente, ou incrédulo com o justo, ou o justo com o infiel. Aí você fala, a palavra diz que não. Mas não, mas Deus pode mudar, deixa Deus mudar primeiro, deixa Deus trabalhar primeiro. E depois que Deus trabalhar, aí sim. Agora a gente quer ir contra a palavra, se a palavra diz para a gente não prender, não é para a gente fazer isso. Mas o coração já está lá. O coração já está ali. Eu, irmãos, antes, quando eu já contei esse testemunho, eu, por não conhecer a palavra e por Deus querer trabalhar na minha vida, não era a perfeita vontade de Deus, a gente se enganar, eu me iludi nessa situação. Deus vai trabalhar, Deus vai fazer, Deus vai aquilo. Por quê? Porque o meu coração me enganou. E eu, por não ter o conhecimento da palavra, era novo, não tinha nem batizado ainda, eu acabei me iludindo. Mas depois que eu conheci a palavra, eu falei, não é por aqui. A palavra de Deus diz para a gente não fazer isso. E se a palavra diz não, é não, irmãos. Se a palavra diz não, é não. É diferente de alguém, vamos pôr alguém que veio do mundo, já é casado, veio para a presença de Deus, e depois ficou firme, o marido não é crente ainda, a pessoa continua, porque diz para continuar, se o marido não deixar. Agora alguém que é cristão, que é fiel, sai da igreja, não veio de esperar Deus trabalhar, vai buscar no mundo, é pecado. É contra a palavra de Deus, nós temos que esperar no Senhor. Então, irmãos, quando a gente querer a direção de Deus, vamos estar dispostos a ouvir a palavra boa ou má. Seja a favor ou não seja a favor. E às vezes a gente quer a favor, né, irmão? Às vezes não, quase sempre, né? A gente quer a favor. Não, eu estou nesse negócio, pode ir. Vai lá, pode financiar, que eu estou nesse negócio. Não, pode para comprar esse terreno, eu estou nesse negócio. Mas quer que Deus fala isso? Aí Deus fala, não estou nesse negócio, não. Você vai arrumar encrenca, vai dar ruim para você, o negócio vai ficar feio. Mas a gente, às vezes, como está no coração, vai lá e faz o negócio. Aí depois, quando o negócio está feito, ainda fala assim, meu Deus, você não me ama. Ainda a culpa cai em Deus depois. Irmão, Deus avisou. Deus ama a minha vida, Deus ama a tua vida. A gente tem que querer a resposta certa de Deus. Nem sempre, de novo falando, nem sempre o lugar mais seguro, mais confortável, aparentemente é o lugar mais seguro, mais confortável, porque não tem mais lugar seguro, ou lugar mais seguro e confortável do que no centro da vontade de Deus. Porque o povo não queria ficar em Jerusalém, apesar da misericórdia de Deus ser grande, eles não ter morrido, ter ficado um restante, mesmo com essa rebelião, eles não queriam ficar em Jerusalém com medo, que a gente vê no capítulo 41, versículo 18, e no Egito estava mais tranquilo, não tinha guerra, não tinha fome, no Egito estava tudo bem, não tinha cidade destruída. Então, ou seja, eles falaram, vamos para o Egito, lá está mais tranquilo, lá está mais sossegado. Mas Deus falou assim para eles, fica na cidade, olha isso aqui. Talvez você entrou aqui dizendo, meu Deus, está tudo lascado na minha vida. A situação está feia nessa área, nessa outra área, mas Deus falou, fica na posição que eu vou colocar em ordem. Fica na posição que eu vou mudar essa situação. Fica na posição que ainda que você esteja vendo rumor de guerra, rumor de fome, ainda que você esteja passando necessidade, eu vou mudar essa situação. Fica na posição. Fica na posição. Deus falou assim para eles, a misericórdia de Deus como é grande. Olha como que Deus é maravilhoso. Falou para eles, fica aí na Babilônia, que eu vou ter, na Babilônia não, me perdoa. Fica em Jerusalém, que eu vou ter misericórdia de vocês. E fique em paz, que o rei Nabucodonosor também vai ter misericórdia e não vai atacar vocês. Deus está falando, eu estou dando chance aqui para vocês nessa cidade. Ela pode estar destruída, ela pode estar desse jeito, mas fica aqui, porque é aqui que eu quero vocês, não é no Egito. Não é lá fora. Irmãos, trazendo para o dia de hoje. Às vezes tem crente que fala assim, ninguém presta na igreja, nenhum pastor presta. Tem gente que fala isso, irmãos.
Esses dias eu conversando com um pastor, ele falou com a irmã, falou que ninguém prestava na igreja, nenhuma igreja prestava, nenhum pastor prestava. Agora eu falo, está melhor dentro da igreja ou fora da igreja? Está melhor na presença de Deus ou fora da presença de Deus? Irmãos, em nome de Jesus, tem servos e servas de Deus, tem a palavra de Deus, e a gente tem que se consertar e se corrigir. Agora eu vou falar que o mundo está melhor, está no mundo que é na presença de Deus? Aí às vezes você fala, não, eu vou sair da igreja, eu não quero mais saber da igreja, eu quero me desviar, eu quero ir para o mundo. Irmãos, ir para o mundo é mortidão. Vocês lembram na arca? Você acha que era fácil às vezes viver com os animais, Noé viver com os animais lá dentro da arca? Mas o que tinha fora da arca? Só morto. E o mundo está morto espiritualmente. Não tão morto fisicamente, mas espiritualmente tão morto. Você prefere andar com vivo ou com morto? Você prefere andar com pessoas de Deus ou fora da presença de Deus? Irmãos, não vale a pena voltar para o pecado, não vale a pena voltar para o Egito. Não, mas aquele emprego me dava uma estabilidade, aquele emprego me dava uma segurança. Que depender de Deus nada? Se depender do Senhor, para quê? Se eu depender de Deus, Deus vai trazer um pouco aqui, um pouco ali. Irmão, mas vale mais a pena depender de Deus do que ser escravo do mundo e do pecado. Vale a pena mais depender do Senhor do que ser escravo do mundo e do pecado. Então o povo não ouviu a voz de Deus. Aí Jeremias falou, vocês me enganou, né? Me enganou não, pensou que enganava, né? Mas Deus sabia o coração deles. Aí sabe o que Deus falou para eles? Lá no Egito, onde vocês estão... irmão, isso aqui é muito sério, isso aqui falou aqui, irmão, falou. E eu peço para vocês, tomem bem atenção nessa palavra. Deus falou, lá no Egito, onde vocês pensam que tem segurança, lá onde vocês pensam que vocês vão saciar sua fome, lá onde vocês pensam que vocês vão estar guardados, lá a espada, a fome e a morte vão alcançar vocês. Sabe por quê, irmão? Porque, como eu já disse, não tem lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus. Não tem lugar mais seguro do que aonde Deus falar para a gente ficar. Mas pastor, eu estou num vale de ossos secos, mas você está no lugar que Deus te colocou. Mas pastor, está difícil a situação, está difícil, mas quando Deus está no negócio, a situação muda na hora certa, no tempo certo. Então fique na presença de Deus, fique na direção do Senhor. Se a palavra diz sim, é sim, se a palavra diz não, é não. Porque toda vez que Deus diz um não para nós, pode ter certeza que Ele tem um sim melhor. Quando Deus falava, não é essa aí não. Para mim, na área de relacionamento, não é essa aí que eu tenho para você não. Fala, aí, pensei que era essa, meu Deus do céu. Deus fala, não é essa não. Aí ia lá, esperava, orava, fiquei firme em Deus. Aí um dia Deus falou, é essa. Falei, glória a Deus. Valeu a pena esperar. Então, em nome de Jesus, se Deus tem um não para você agora, talvez Deus está falando, não é essa hora de você fazer isso, não é a hora de você se relacionar dessa forma. Espera em Deus. Irmãos, isso é tão tremendo, porque Deus, Ele não cria ninguém sem um plano, sem um propósito. Deus não pegou você e eu e falou assim, vou colocar o Everton lá no mundo. Eu vou colocar o irmão lá no mundo. Não, Ele falou assim, eu vou colocar o Everton lá, ele vai ser isso, ele vai ser isso, ele vai ser isso. Eu tenho isso para ele, eu tenho isso para ele, eu tenho isso para ele. Porque Deus, irmão, Ele tem a nossa história. É Deus que escreve a nossa história. É Ele que planejou tudo para a nossa vida. O que Ele diz para o próprio povo? Jeremias 29:11. Bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamento de paz, para vos dar o futuro que vós esperais. Deus tem o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para a sua vida. Quando Ele diz não, é porque Ele sabe que vai ser ruim para nós, vai ser mal para a nossa vida. Você sabe o que o povo fez, irmãos? Vocês não façam isso comigo, que ninguém queira descer para o Egito. O povo falou, não, Jeremias, o Sei e Baruque, vocês estão querendo entregar nós, vocês estão querendo ver nós destruídos.
Aí sabe que o povo foi, pegou Jeremias, Baruque, a força e levou para o Egito. Falou, Deus, ainda eles falaram, eu creio que talvez no pensamento deles, vamos levar Jeremias, com a coisa de Deus, por causa de Jeremias, poupa a gente. Aí Deus levantou Jeremias lá no Egito. Porque, irmão, não adianta fugir de Deus, irmão. Não adianta querer fugir de Deus, você pode ir para qualquer lugar, mas quando Deus quer falar, Ele fala. Aí o povo pegou Jeremias à força, pegou as mulheres, pegou Baruque e levou para o Egito. Aí Deus falou, veio a palavra do Senhor, Jeremias, fala para o povo, que o pai deles desobedeceram, fizeram o que era ruim, e eu tive misericórdia deles, mas como eles desobedeceram também, foram para o Egito, o que eles tanto temiam, olha isso aqui, irmãos, olha isso daqui, o que eles tanto temiam acontecer lá em Jerusalém, vai acontecer aqui no Egito. O que eles pensou que ia alcançar eles lá em Jerusalém, vai alcançar eles agora aí no Egito. Vai vir a festa, vai vir a fome. E Deus disse assim ainda, o que é para espada é espada, o que é para cativeiro é cativeiro, o que é para morte é para morte. Sabe por quê, irmão? Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de toda a situação. Deus tem o domínio dos céus e da terra na mão dele. Então vale mais a pena a gente ficar no centro da vontade do Senhor. Às vezes a gente chora, irmãos. A gente chora porque a gente quer. Mas depois que a gente vê que Deus tem o melhor, a gente se alegra. A gente chora por causa de uma coisa, mas depois a gente se alegra. Não sei se já aconteceu com vocês, de caso vocês saem da igreja, de repente vocês sentem um cheiro gostoso, vem aquela fome. Aí você fala assim, meu Deus, como eu queria aquilo. Como eu queria aquilo. Mas daqui a pouco você fala, não. Você para e pensa, mas vai passar. Aí passa. Porque você lutou contra aquele desejo. Você lutou contra aquela vontade, mas não passou? Passou. Assim é os desejos da carne. Assim as consciências dos olhos passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Um pastor e doutor, ele estuda a respeito de pessoas. Ele diz assim, que a paixão, ela dura no máximo 2 anos. 2 anos e pouco. A pessoa quando ela está apaixonada, irmão, não me leve a mal, não pensa que é preconceito racista. Quando ela está apaixonada, você fala, isso aí é um morcego. Só quer sugar você, no sentido, não leve a mal. Isso aí só quer sugar você, isso aí só quer tirar as coisas suas. Você fala, nada, isso aqui é um ursinho. Isso aqui é um ursinho, porque você está apaixonada. A paixão faz isso, a gente não vê os defeitos, a gente não vê os erros. Por isso que ele fala, quando você quiser conhecer uma pessoa, fica pelo menos 2 anos, mas não é amaciando não, deitando, é conhecendo normal. Porque às vezes, irmão, tem relacionamento que começa de uma amizade. E esse relacionamento a pessoa conhece o outro, e daqui a pouco, graças a Deus, tem muitos relacionamentos que começam assim e dá certo. Claro, nós tem que ser diante da palavra de Deus, tá, irmãos? Então seja, mas quando perde aquela paixão, vixe, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Então, irmão, antes de fazer alguma coisa, vê se não é paixão. Vê se não é paixão, vê se não é fogo. Porque é perigoso. Depois de se arrepender lá na frente, o negócio fica feio, irmãos. Então, em nome de Jesus, vamos ver se é a paixão da carne ou se é a vontade do Espírito. Vamos ver se é a vontade de Deus ou se é a vontade do inimigo, ou se é a nossa própria vontade. Porque para o nosso próprio bem, irmãos. Para o nosso próprio bem. Irmão, a Bíblia é tão tremenda que todas as vezes que o povo obedeceu a Deus, venceu as guerras. Toda vez, principalmente no Antigo Testamento, irmão. Toda vez que o povo obedecia, eles recebiam a vitória. Porque no Antigo Testamento era de conquista de terra mesmo, era guerra.
Então o povo obedecia a Deus, vencia, desobedecia a Deus, perdia, como Josué capítulo 7, um pegou a capa lá babilônica e morreu. O povo perdeu a guerra, e depois toda a família morreu. Por quê? Desobediência. Então, irmãos, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente vence. A gente tem vitória. Mas pastor, tem perseguição, tem luta? Às vezes tem, irmão, mas tem vitória. Mas no final é melhor. No final, irmão, o gostinho da vitória vai ser bem melhor. No final a gente vai se alegrar, a gente vai glorificar. Meu Deus, graças a Deus. Irmão, hoje, e uns tempos atrás também, falei, meu Deus, o que eu estava na cabeça? O que eu estava vendo naquela pessoa? Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Parece que cai assim as escamas. Eu falei, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Eu vi que não tinha nada a ver depois. A gente vê que não tem nada a ver. E graças a Deus por isso, que Deus teve misericórdia de mim. E que Deus tenha misericórdia de nós todos, irmãos. Se a gente veio aqui nessa noite pedindo uma direção para Deus, fica com a palavra. Fica com a palavra. Mesmo que doa, mas fica com a palavra. Você sabe de quem que eu lembrei aqui? Dos 12 espias. Josué falou, vai espiar as terras. Os 12 espias foram espiar. Moisés falou, vai espiar a terra de Canaã, ou Jericó. Eles foram espiar a terra. 10 voltou assim, não, lá tem gigante. Nós somos como gafanhoto perto deles. Nós vamos ser destruídos. Mas o que a palavra de Deus diz? Vocês vão conquistar a terra. Aí Josué e Caleb falou assim, não, Deus falou que vai dar, nós vamos vencer a terra. Nós vamos vencer a guerra, Deus vai dar a vitória. Mas os 10, não, Qual que foi o erro deles? O dos 10. Eles não deram crédito à palavra. Não confiaram na palavra de Deus. Eles foram pelas suas próprias mentes, pelos que eles viram, mas não pela palavra de Deus. O sentimento deles foi ao contrário da palavra de Deus. E às vezes é assim, irmão. Nosso sentimento às vezes é ao contrário da palavra de Deus. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos receber a revelação divina. Vamos receber a revelação do céu. Vamos receber a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você sabe por quê, irmão? Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos guia corretamente. É a palavra de Deus que ilumina os nossos passos, para a gente não cair, para a gente não tropeçar, para a gente não tomar a direção errada, para a gente não ir para o caminho errado. Então que eu e você ficamos com a palavra. Se nessa noite Deus está falando não para você, fique em paz, irmão. Ele é um pai que repreende todo filho que ama. Ele é um pai que tem o melhor para o seu filho. Mas se nessa noite Deus falou sim para você, diante de algumas palavras que foi falado aqui, ou se você tem pedido direção, Deus tem falado sim para você, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se não tem falado não, também glória a Deus. Porque depois Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Que Deus possa trabalhar no meio do seu coração, irmãos. E que a gente possa dar crédito à palavra de Deus, que é boa. Amém? Vamos se colocar de pé, não vou me estender muito, que às vezes pela internet as pessoas não escutam muito chuvisco, mas nós aqui, quando chove, escuta o chuvisco. Mas eu creio que deu para entender a palavra, né, irmãos? A palavra foi bem clara para mim e para você. A direção melhor é a direção de Deus. Amém? Mesmo que Deus falar não, fique em paz, que Ele tem o melhor para você. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós precisamos da direção do Senhor. Porque o que somos nós sem a direção do Senhor? O que somos nós sem ser guiado pelo Senhor? E Jesus é o bom pastor que guia as ovelhas pelo caminho
justo pelo caminho reto, e é Ele que nos guia às águas tranquilas e a pasto verdejantes. Então, Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie através da sua palavra, que o Senhor nos guie através do Espírito Santo. E por favor, Deus, nós pedimos também, se por acaso tem algum engano dentro do nosso coração, se o nosso coração quer levar nós a pecar, se o nosso coração quer levar nós a falhar, se o nosso coração quer levar nós a procrastinar, Senhor, se o nosso coração quer levar nós a desistir, a parar, se o nosso coração quer levar nós por engano, nessa noite purifica ele através da sua palavra, Senhor. Purifica ele através da tua palavra. Limpa o nosso coração de todo engano, que toda escama, toda cegueira dos olhos venha cair da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. E eu profetizo para essa igreja direção através da sua palavra, Senhor. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que ninguém vai cair no engano, no erro, se dá crédito à sua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Pai, que todo caminho mau, que todo caminho perverso, que tudo aquilo que nós achamos que era bom aos nossos próprios olhos, mas não diante do Senhor, venha cair por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E eu peço, Senhor, que a direção do Senhor venha clarear a nossa vida, Pai, que todas as pessoas que entrou aqui pedindo direção, Pai, que o Senhor venha dar direção através da sua palavra, que todos venham receber a palavra do Senhor, Pai, e receber a coroa da vida, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado, em nome do Senhor Jesus. Que toda a igreja venha sempre esperar no Senhor, sempre esperar na palavra do Senhor, que é justa, que é perfeita e que é agradável, em nome de Jesus, amém. Só para encerrar, irmão, lembre, a palavra é o nosso guia, é o nosso manual. Se a palavra diz não, não tenta reedificar, não tenta mudar a palavra, não tenta fazer nada, porque não vai dar certo, porque a gente vai estar lutando contra o próprio Deus, porque essa palavra, embora foi escrita por homem, mas ela é inspirada de Deus e é de Deus. Então que eu e você venhamos andar na direção da palavra, que eu e você venhamos dar crédito à palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e assim a nossa vida vai prosperar. Lembra que o Senhor falou para Josué: Josué, não se aparte da palavra desse livro ou da lei, antes medita nela de dia e de noite, e ela te fará prosperar o seu caminho. Salmos 1, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, porque é ela que vai fazer a gente florescer, é ela que vai fazer a gente dar fruto, e ela que vai nos guiar. Então, irmão, que nessa noite nós ficamos com a palavra, e todos os dias da nossa vida que a gente fique com a palavra, amém?